E você, de boas? Vimos aqui. Um tempo atrás eu postei uns vídeos aí de Ragnarok Online na internet e desde então pessoas entram em contato comigo para me perguntar o que é que tá acontecendo nesse joguinho. E recentemente, nesse final de 2019, muitas pessoas têm entrado em contato comigo para saber o que tá acontecendo nesse joguinho. Especificamente sobre um acontecimento. Ro-Zero, Ragnarok Online Zero. Então vamos conversar. O que é o Ragnarok Online Zero? Shubiribiriru. Segundo o Obo, premiado Troll número 1 no fórum da Warp Portal Internacional, só. Ragnarok Zero é um servidor clássico do jogo Ragnarok Online para PC. Which is better, more improved than Arrow in the past, que é melhorado em comparação ao jogo original em seu lançamento. The game uses free-to-play model, o jogo é gratuito para jogar. E menos pay to win, nós não temos que investir tanto dinheiro real no mundinho fictício do jogo para conquistar nossas vitórias nele. Nosso chapéu, nossa armadura. Refino então. Quanto dinheiro você já gastou com Ragnarok Online? Não gastou? Então você deve ter gasto sua vida. E não sei se chegou lá, hein? Porque o modelo atual de sustentação desse jogo é um pay to win pesadíssimo. O jogo usa diferentes tabelas de preços comparadas ao Ragnarok Online tradicional. Itens que afetam o balanceamento do jogo foram removidos. Carta Golden Thief Bug, né? O besouro ladrão dourado, com certeza. A maior parte dos itens vendidos na loja de dinheiro real são visuais, costumes. Premium Service that gives convenient a serviço de contas Premium ou VIP, né? Isso nós conhecemos. O desenvolvimento do Ragnarok Online Zero não interromperá o desenvolvimento do Ragnarok Online padrão. O investimento atual em Ragnarok Online não está diminuído por conta do Zero. Ao invés disso, os planos são de adicionar mais staffs na Gravity para desenvolver o Zero. O beta teste do Ragnarok Online Zero começou em novembro de 2017 na Coreia do Sul. Não é um assunto muito novo não. Isso que eu tô lendo é um tópico na área destinada a traduções do japonês e do coreano dentro do fórum da Warp Portal Internacional, a saber, forums.warpportal.com. Eu ouço falar desse Ragnarok Online Zero desde a minha época no Restart do IRO. O Restart era meio que isso, só que mais mal feito e não deu certo, mas foi tão divertido no lançamento que provavelmente eu não resistirei e jogarei sim o Ragnarok Online Zero em seu lançamento e com fé de que ele virá com um anti-cheat decente que controlará os bots. Ragnarok Zero has its own separated client. Tá, temos de baixar o joguinho de novo para jogar esse jogo novo, faz sentido. Mas o Zero não é apenas a ressurgência do Ragnarok Online do passado. No. This project was started by the feedbacks. Esse projeto começou com o feedback de muitos jogadores. Não há motivo por querer trazer problemas do passado. Bugs, uma user interface, uma interface de usuário mais precária. O que tá melhorado, e melhoraremos mais ainda. Só que aquele gostinho de nostalgia, isso sim, isso queremos no Ro-Zero. É o que a Gravity tá dizendo aqui. Dropped equipments will have random options. O equipamento dropado terá estatísticas aleatórias. Você vai dropar a mesma adaguinha, mas ela vai ser diferente da adaguinha que o seu amiguinho dropou, porque vai ter atributo aleatório vinculado a esse equipamento, entendeu? Não sei se é bom, se é ruim. A comunidade do World of Warcraft costuma não gostar disso não. Um sistema de campo dinâmico foi introduzido ao jogo como uma tentativa de eliminar o tédio. Isso é importante eliminar no Ragnarok Online, né? Porque, convenhamos, a grind e o farm desse jogo são desumanos. Não é à toa que o povo usa bot, né? Ó só, eliminar o tédio de caçar a mesma coisa repetitivamente. Entre parênteses, estapos.
Você tá caçando Stapo desde que você nasceu, né? Eu tenho tanto orgulho. Eu vi você crescer caçando Stapo. Eu tava na sua party. Eu tava na sua PT. Que? Você quer que eu seja o padrinho do seu casamento? Que honra! Continuando. Mas é assim. Há outras tentativas de reduzir o tédio. Que ótimo. Eu adoro esse jogo. Por exemplo, um monstro-chefe especial irá spawnar se você abater um certo número de monstros. Então você vai bater uns 500 estapos e pá, vai aparecer um estapão pra você abater também. No lançamento, o Ragnarok Online 0 só tinha as primeiras classes, tipo Gatuno, Acolyte. Como é que traduziram o Acolyte pro português? É noviço, né? Eu tô confundindo você porque eu tô me confundindo aqui. Pera! Primeiras classes: Gatuno, Espadachim, Noviço, Mago, Arqueiro. Tô me esquecendo de algo? Ou sim, os mercadores, como não? Então tá, você vai começar seu joguinho como um aprendiz na academia para aventureiros. Desse mundo de fantasia medieval, vai treinar um pouquinho, matar uns fabrezinhos, matar uns porinzinhos e depois da sua quest, sim, porque no Ragnarok Online padrão removeram a quest de classe 1. No 0, vai ter sim. Você vai querer virar um gatuno, um thief, vai fazer questzinha, coletar cogumelo na fazenda de cogumelos de Mohawk que você nunca viu na vida porque você é novo no jogo. Sabia disso? Tem uma fazenda de cogumelos no subsolo de Mohawk. O povo que vive no deserto lá, eles comem cogumelo. Plantado, eu posso usar essa palavra? Plantado para cogumelo? Plantado no subterrâneo. Interessante, né? Eu acho, pelo menos. O jogo será atualizado de tempo em tempo. E aqui tá algo que me deixou um pouco confuso. Porque o Ragnarok Online 0 do IRO meio que era o restart. Claro que o restart era pior, mas era o que a gente tinha. Aí o restart faliu de tanto bot e agora vai chegar o Rosero. O que esse Rockman tem a ver com qualquer outra coisa? Não entendi. Então só, Nenete postou aqui a Rebirth Quest, a missão de renascimento, dentro do Ragnarok Online 0. Vamos dar uma olhada. Ouço um homem falando em coreano e vejo efeitos especiais que não há no jogo padrão. No entanto, tirando isso, tudo muito parecido, né? Pequenas melhorias na interface de usuário, percebo. Mas o jogo é aquele, né? O Ragnarok Online que nós conhecemos. Nenete, e nunca saberemos se é um homem ou se é uma mulher, porque em anime, pra mim, tudo parece a mesma coisa. Olha só, postou os traços mais divertidos do Kairyu 0. Vamos ver isso aí. Os drops raros aparecem destacados no jogo por uma luz que cai dos céus, tipo Odin aponta pra você. Noob, você dropou uma carta. Pega essa carta aí, uma carta MVP. Você dropou na chefe... Não tem chefenia, não é pay to win, né? Eu já ia... Mas não é pay to win. Achei pro. O que mais? O que de novo tem? Preview de chapéus. Pra você não cair mais no golpe da Shimeio, que pede pra experimentar seu chapéu, só pra ver como fica nela. Não, você não vai ter mais esse problema. A Shimeio não vai conseguir mais N de você. Por quê? Olha só, botãozinho de preview, ela só clica, assim, tá lendo a descrição do item, clica no botãozinho de preview, e olha só, assim que o meu personagem fica. Se eu comprar esse equipamento, isso é bom, muito bom. A aura de nível 99 tem um efeito um pouco diferente. Dizem, eu não percebi muita diferença. Mas, olha só, impostos! Eu sabia! Era isso que faltava no Ragnarok Online padrão impostos. Você abre com seu mercadorzinho, seu ferreirinho, seu alquimista, sua loja pra vender seu item, mas não. Vai aparecer lá um coreano dizendo que você vai ter que pagar imposto. O preço pode ser 40 milhões, mas você vai lucrar só 38 milhões. O resto vai para o bolso do rei Tristan Gaebolg III. O que mais temos aqui? A interface de usuário. Quando você está refinando seu equipamento, é toda assim, ó. Toda assim, ó. Bonito, pá. Aqui vejo um minério, né? Um outro minério aqui também, um Oridecon. E o que temos aqui? Loot Sell for Less. Uau! O loot, o drop, vende por menos N.
Isso é pra não causar uma inflação tão grande como acontece no Ragnarok Online padrão nos dias de hoje. Colored map. Portais coloridos, vejam só. Vermelhinho se é de um mapa para o outro, ou amarelinho se é para o interior de uma construção. Faz sentido. O que mais é isso aqui? Outros previews. Você vai usar um ticket para pintar sua roupinha? Vai ter um preview de como fica seu personagem pintado. Monja de roupa azul, walk chique. Previews de visuais. Excelente. Isso é importante. Timed auto-vender. Vendas automáticas por tempo. Então, você deixa talvez com o NPC seu item, você diz o valor que você quer que o NPC venda e diz por quanto tempo você quer esperar a venda. É isso? Parece que é isso. E se for isso, opa! Eu esperei por longos anos essa funcionalidade nesse joguinho. Porque convenhamos, quem que no final de 2019 deixa o PC ligado pra vender item em MMORPG? Qualquer jogo moderno tem uma venda automática, como não tem isso ainda no Ragnarok Online? Daily Login Rewards, recompensas por login diário. Eu vi isso também lá no Black Desert Online. ReZero, Ragnarok Online Zero, é a Gravity tentando modernizar o seu joguinho aqui. Tava chegando no dia 2 de abril de 2019, no KRO Zero, ou seja, no Ragnarok Online Zero da Coreia, que é o original, o Kagero e a Oboro, nível 120/50. Olha só. Entendi. Sem muitas novidades depois disso. E aí, deu pra ter uma noção geral do que é o Ragnarok Online Zero? Decidir até se compensa ou não você começar? Lembrando que a nossa expectativa é que esse joguinho seja lançado no IRO, no International Ragnarok Online, em breve. Por quê? Porque a Warp Portal Internacional tá fazendo mó suspense. Olha só, me acompanhe até o Facebook. Então, aí veio a Warp Portal e disse: eu tenho um projeto secreto. Às 7 horas, a Warp Portal disse: faltam 2 dias. E aí os players, os jogadores ficam como? É um projeto secreto, não anunciado. Faltam 2 dias para quê? Tem até um site para acompanhar esse tempo. Até os segundos passando. E como que ficamos? Se não... A possibilidade de ser o Ragnarok Online Zero trazido para o IRO é apenas uma especulação. Não temos certeza. Só a probabilidade. E de onde tiramos essa probabilidade, você me pergunta? De um post da própria Warp Portal. Olha só, no dia 6 de novembro de 2019, postou ela imagens das classes originais, né? As classes 2.1 e 2.2, monja, bruxo, uma paladina aqui, um ferreiro cá, uma... Qual que é o nome disso mesmo? Bot? Então, postou essas classes aí e disse: você tá pronto? E todos os jogadores ficaram: opa, meu corpo está pronto, mas para quê? Pode ser Ragnarok Online Clicker 3? Não sabemos. Saberemos em 2 dias. Muito obrigado a você por me acompanhar em mais esses momentos tão especiais. Nos vemos no próximo vídeo, eu espero, e, como sempre, continue upando, porque eu vou continuar. Se tiver mais alguma coisa que você queira saber aí sobre o Ragnarok Online, pode me perguntar, eu não respondo.